Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É o segundo capítulo, então, desse segundo vídeo desse capítulo, reconciliar-se com os adversários. Na prática do perdão e na prática do bem, de modo geral falando, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, ela não nos libera, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, aqueles que querem se vingar, eles perseguem com seu ódio além da sepultura. Mesmo depois de mortos, ele persegue a quem ele quer se vingar, persegue aqueles que são seu objeto de rancor. Engana-se quem acredita que morreu, acabou, que a raiva, o rancor acabou. Não, o espírito, a pessoa está aqui encarnada, é vingativa, está com raiva e tudo mais, mesmo após a morte, ele continua com esse sentimento. O espírito que está com raiva, que quer se vingar, ele espera aquele a quem ele quer mal, né? Ele espera que aquele a quem ele quer mal esteja encerrado, fechado no seu corpo, estando assim menos livre, né? Ele está no corpo, não tem para onde correr, digamos assim. Então ele está menos livre. E estando menos livre, né? Ele é uma presa mais fácil. É mais fácil para ele atormentar, atingindo nos seus interesses ou nas suas afeições mais caras. Então, quando a pessoa está encerrada, o corpo, o espírito está num corpo, né? Ele fica menos livre. Então, é uma presa mais fácil. É mais fácil para ele poder se vingar. É necessário, então, que vejamos nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, em especial aqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso, eles são quase sempre vítimas de uma vingança anterior e provavelmente deram motivo por sua conduta. Então, na verdade, ele não é o inocente, digamos assim, né? Ele deu motivos para que isso acontecesse. Tem alguma coisa que o liga a esse obsessor. Porque às vezes a gente fala de obsessor e acha que vamos dizer assim, né, que o vilão é só o obsessor. Mas o que está sendo obsediado também tem uma ligação, também deixou em aberto, deixou uma fresta, digamos assim, para que houvesse essa relação. Deus permite essa situação atual, né, para que arque com as consequências dos seus atos. Então, o que está sendo obsediado é permitida, digamos, essa situação para que o obsediado arque com a situação, né? Arque com o mal que fizeram. Se não fizeram esse mal, mas houve falta por indulgência, misericórdia, a caridade, deixando de perdoar. Então, Deus permite que essa situação aconteça, né? Para que haja uma melhora, se corrijam, né? Então, mesmo que não foi feito um mal, mas às vezes foi deixado de dar um perdão, de ter indulgência, misericórdia. E aí, a gente tem que pensar na tranquilidade futura. Então, se a gente pensar nessa tranquilidade futura, é necessário reparar o mais cedo possível os males que se tenha praticado em relação ao próximo e perdoar os inimigos, né? Porque isso não afeta o hoje, pode ser que afete também, mas vai além, vai no futuro. Então, se eu quero ter uma tranquilidade no futuro, o mais cedo possível, quanto antes que eu perdoe, que eu me reconcilie com o meu próximo, com o meu desafeto, e para eliminar então assim, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior, porque como a gente viu, não acha que morreu, acabou.
E aí depois da morte fica ainda mais difícil. Então, em vida, o quanto antes eu resolver os meus desafetos, os meus desentendimentos, mais tranquila será a minha vida futura. Dessa forma, então, você pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar de bem, ficar de boa causa, né? Então, hoje eu tenho um inimigo aqui, eu fazendo as pazes, eu me reconciliando com ele, eu posso estar fazendo um amigo, ou mesmo que não faça um amigo, né, no outro mundo, mas que pelo menos eu fique de bem, não fique devendo nada, não fique com nenhuma desavença, para que tudo fique mais tranquilo. Deus não deixa o sabor da vingança aquele que souber perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. E não sairás de lá até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Então, enquanto eu não cumprir tudo que eu tenho que cumprir, como diz, né, enquanto não pagar o último ceitil, não vai sair, não vai resolver, porque Deus é muito justo. Então as coisas têm que andar da forma correta, segundo as leis de Deus. Enquanto isso não acontecer, eu vou ter sempre o meu débito. Enquanto eu tiver o meu débito, eu tenho que quitar esse débito, né? Eu tenho que ficar bem, né? De acordo com a lei de Deus, porque a justiça divina é soberana. Deus é muito justo. Então, se ele nos ensina a perdoar, que não pode haver desavença, então eu vou ter que, se eu tiver alguma desavença, eu vou ter que fazer as pazes, perdoar, ficar de boa, porque enquanto não, eu não estarei livre, né? Não estarei bem, não sairei, né, desse modo de não perdão. Então, é necessário o quanto antes. Se houver alguém com desavença, que não perdoe, eu sei que não é fácil, né? É bonito o discurso e tudo mais, mas dependendo, a gente não sabe o que a pessoa passou, o que passa, como é que é. Então, não é simplesmente, perdoou, pronto, acabou, porque não adianta ser só da boca, tem que ser daqui, né? Então, dependendo da situação, do que houve com a pessoa, eu sei que não é muito fácil, porque a gente está aqui, nós somos humanos, estamos para aprender. Só que o quanto antes você procurar a se voltar para isso, a buscar o entendimento, a buscar trabalhar o quebrantamento, o perdão, meio que, tipo assim, mesmo que no começo você só fale da boca para fora, mas vai falando isso para isso ficar mais fácil para você, né? Porque você vai falando, é como se fosse limpando. Quando a gente fala coisa boa, a gente não atrai coisa boa, né? A gente emana coisa boa, a gente atrai coisa boa. Então, a mesma coisa com isso, não. E converse verdadeiramente com Deus. Deus, o Senhor sabe da minha vontade, mas eu não consigo. Então, pelo menos você estando disposto a, já é um grande passo. É o que eu sempre digo, que me traz muito, isso sempre está comigo, essa coisa de consciência, de despertar a consciência para algo. Eu quero despertar a minha consciência para quê? Né? É pro perdão? Então, pera, Deus, eu quero perdoar, mas no momento meu coração, e vai conversando, vai fazendo a sua parte, vai falando, que isso vai se tornando mais natural. Agora, enquanto eu tiver aquela atitude, não, eu não perdoo, pronto, acabou, é imperdoável o que o outro fez, você não vai perdoar nunca, só que entende, você só vai acarretar mais mal, né? A coisa só vai ficar pior a cada dia. Então, a gente tem que despertar consciência, a gente tem que despertar consciência pro bem, pro amor, pro que é bom. E lógico que é difícil, a gente sabe disso. Só que, volto a dizer, despertar a consciência para o que você quer despertar a consciência. Hoje a gente falou do perdão, mas tem N situações, N questões. Então é isso, eu percebo que nós, os seres humanos, a gente tem que trazer a nossa consciência para o presente, né? A gente vive muito no passado, muito no futuro e muito pouco no agora, no presente. O que eu preciso fazer para minha vida melhorar? O que eu preciso fazer para me melhorar?
e ir em busca disso. Fácil a gente sabe que não é, mas a gente tem que despertar, a gente tem que começar, porque a hora, na verdade, já tá ficando tarde. Então, esse foi o nosso tema de hoje, importantíssimo por sinal, apesar que todos são. Então, um beijo para o pessoal do Raimundo, um beijo pessoal da Agenda Espírita Brasil. Os estudos do Raimundo estão aí, o pessoal já está tendo o estudo presencial, palestras. A agenda também tem muito, a Agenda Espírita Brasil também tem muito conteúdo, Facebook, Instagram, o YouTube, como o centro. Tá bom? Abençoada seja a vida de vocês, um beijo no seu coração e muita gratidão e um beijo de luz.